Tá chegando aí o Pixão de R$ 5.000, né? Pois então, saiu a nova regra do Pix para 2025. Transferências acima de R$ 5.000 serão reportadas obrigatoriamente para a Receita Federal. Essa notícia nos últimos 7 dias rendeu muita polêmica e eu resolvi fazer esse vídeo para você que é designer, profissional de marketing, publicidade, social media e por aí vai. Quais são as consequências de tudo isso e o que cada um deveria fazer? Para falar a verdade, eu tô fazendo esse vídeo exatamente no dia que saiu a notícia que essa medida foi revogada aí pelo governo. Mas, como vocês sabem, é bem possível essa discussão voltar à tona daqui pra frente. Então, eu não posso esquecer, não posso deixar de falar pra você que é designer e profissional dessa área um pouquinho mais sobre isso. Como eu falei, quais são as consequências e o que cada um de nós deveria fazer. Portanto, fica nesse vídeo e se você gostar do conteúdo, já faz o Pix. Tô brincando, já se inscreve no canal e me segue lá no Instagram. Se o produto é gratuito, o produto é você. Já ouviu essa frase? O Pix é uma iniciativa que já trazia essa suspeita, ainda mais quando a gente está falando de uma iniciativa que vem do próprio Banco Central e que está na própria mão, está na mão do próprio governo nesse caso. A regra agora, ou melhor, que foi revogada hoje, é a seguinte: 5.000 para pessoas físicas e 15.000 para pessoas jurídicas, os famosos PJ. Não só isso, mas o somatório das movimentações que acontecem em um único mês na conta dessas pessoas. Uma regra, pessoal, que atinge quase todos os brasileiros e é por isso que vocês, profissionais de marketing, design, publicidade, social media, não ficam de fora desse escopo. Então entrou o seu salário, o pagamento de um freela, de 2 freelas, entrou aí o Pix que seu pai fez pra você ir lá e comprar o chuveiro pra ele, por exemplo, aquele racha que você fez com os amigos ali pra poder pagar o churrasco do final de semana, a venda de um bem, sei lá, o seu teclado, o seu mouse, você vendeu pro amigo seu que tá começando na área, por exemplo, enfim, tudo isso a partir de agora será monitorado pela Receita Federal. Primeiro, por que isso tá acontecendo? Vamos colocar todo mundo na mesma página aqui. O governo, como você já sabe, precisa de dinheiro, né? E como se ele já não tivesse bastante, ele precisa arrecadar isso, ou seja, do povo nesse caso, para poder pagar diversas dívidas, investimentos e etc. que ele faz ao longo dos anos e dos mandatos nesse caso. Não sei se vocês lembram, né? Imposto de importação, as famosas taxinhas da compra na Shein, etc. Todas essas são medidas que o governo adota para poder arrecadar mais do povo e fechar esses buracos aí orçamentários. O governo diz que essa medida ela vem para evitar a evasão fiscal e também a sonegação de impostos por parte das pessoas, né, físicas ou jurídicas que não cumprem, né, com os seus deveres. Porém, a gente também sabe o outro lado da moeda, que são medidas e mais medidas para poder controlar as transações financeiras e os movimentos, não só transações, mas movimentos financeiros da própria população, para sempre estar de olho naquilo que está acontecendo e encontrar brechas aí de poder arrecadar mais. Se você é designer ou profissional da área de marketing, nesse caso, deixa eu te explicar um pouquinho mais sobre como funciona o imposto de renda, caso você ainda não conheça. Para quem ganha até R$ 2.259,20 por mês, essa pessoa, a princípio, não precisa fazer a sua declaração de imposto de renda, a não ser que ela tenha outros rendimentos, frutos de, às vezes, um investimento ou um bem que ficou para ela, por exemplo, enfim. Acima disso, você se torna obrigado a declarar esse imposto, né, fazer a declaração do imposto de renda, e isso acontece todos os anos com as tabelas que vão atualizando. Então, esse valor que eu falei para você, ele é referente ao ano de 2025, talvez ano que vem isso mude e provavelmente terá uma mudança aí de reais ou até mesmo valores menores. De R$ 2.259,21 até R$ 2.826,65, você paga 7,5% desses valores. De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05, você paga 15%. De 3.751,06 até 4.664,68, você paga 22,5%. E acima, então, de 4.664,68, você paga 27,5%. De maneira prática, pessoal, é assim que funciona. Agora, com essa base, para você que é designer, o que eu recomendo? Primeira coisa de todas é operar sabendo que você está sendo monitorado constantemente. Venda, compra, salários, dividendos, se você tem investimento, o Pix do churras aí que você rachou com seus amigos, aquela venda que você fez do equipamento, como eu mencionei anteriormente, enfim. Ter essa consciência é importantíssima para você balizar, né, e saber equilibrar
exatamente esses gastos, essas entradas e saber depois como é que você vai poder fazer essa declaração de maneira correta. Segunda coisa, busque medidas de precaução, de controle, obviamente que estejam dentro da lei e que te deem mais privacidade de não estar sujeito a todos esses controles e regras estipulados. Isso você vai conseguir fazer, por exemplo, através de um contador ou uma coisa nesse sentido, um advogado financeiro e etc. Terceira coisa, e é muito importante para o designer, tá, pessoal? Diversifique a sua fonte de renda, as suas fontes de renda e tenha um planejamento dessas deduções, né? De quanto vai entrar, de quanto vai sair, para você saber exatamente como vai funcionar o seu ano. Quando você distribui corretamente essas movimentações financeiras na sua conta PJ, na sua conta pessoal, por exemplo, você diminui esses embargos, digamos assim, e evita também ultrapassar esses limites estabelecidos do monitoramento. Quarta coisa, e eu acho que na minha visão é a mais importante, invista em estruturar e planejar o seu fisco estrategicamente, de maneira correta. Como é que você vai fazer isso? Primeiro, formalize essas atividades de maneira correta, né? Seja, por exemplo, através de uma pessoa jurídica, ou então se você não tem um faturamento altíssimo, através de um MEI, por exemplo, de um Simples Nacional, ou então de uma outra modalidade que se encaixe exatamente com aquilo que tu tá e tem como renda fundamental todos os meses e é óbvio todos os anos. Isso não só vai diminuir a tua carga tributária, ou seja, os tributos que você vai ter que pagar todos os meses, todos os anos para o governo, como também isso vai te gerar outras oportunidades, porque querendo ou não, o teu negócio acaba se tornando mais profissional nesse sentido. E quando eu falo de fazer essas regulações de maneira correta, eu tô falando de buscar essas formas de diminuir esses impostos em cada um dos casos. Cada um dos casos é diferente, né? Mas a gente falando como designer são coisas muito parecidas. Tá? Seja através, por exemplo, de um advogado, de um contador, de um bom contador, tá? De um especialista financeiro, se você tiver de preferência. Inclusive, vou fazer uma coisa que não estava no meu roteiro aqui, tá? Eu vou deixar o contato do meu contador pessoal aqui na descrição do vídeo, tá? Obviamente que eu vou pedir a permissão dele antes de publicar esse vídeo aqui. Ele que pra mim é de extrema confiança, trabalha comigo há muito tempo já, então conhece bastante do meu mercado. E a vantagem é que por ser contador, ele consegue te atender aí de qualquer lugar do Brasil nesse caso. Chama ele, troca uma ideia, siga as orientações profissionais que ele vai te dar, inclusive, né, se for necessário, regularize todos esses pontos para você não sofrer, né, no futuro, tá? No mais, pessoal, a notícia que veio hoje de que isso foi derrubado, de que isso vai cair, eu não sei, sendo bem sincero para vocês, se isso vai ser dessa forma. Se vocês lembram, na época das taxas, né, as famosas taxas da Shein, isso foi anunciado, depois eles recuaram, daí quando a poeira baixou da mídia, etc, eles voltaram de novo com essa medida que foi instaurada, então é muito possível que isso volte a acontecer num futuro não tão distante, já que eles precisam arrecadar, esses caras precisam de grana, né? Como falei, é como se já não bastasse, como se já não estivesse muito, né? Lembrando que o Brasil é um dos países com a carga tributária, com uma das maiores cargas tributárias do mundo, tá? Se isso muda ou se isso cai, uma coisa é certa, o povo tá muito puto, principalmente os profissionais autônomos, né? Os liberais, assim como a maioria de vocês que estão assistindo aqui, então não só designers, né? Não só profissionais de marketing e social media, mas, cara, Uber, motoboy, a galera tá muito bolada com essa notícia e isso, obviamente, impacta diretamente cada um de nós. O povo tá puto, obviamente que a popularidade do governo despenca, né? Acaba caindo aí, ninguém fica a favor disso, né? Obviamente. É por isso que, como eu falei, a poeira dá aquela baixada, eles voltam com essa medida novamente. Tá? Posso estar cantando a pedra, posso estar falando besteira, mas enfim, é uma análise que, baseado nos passados, né? A gente tem aí essa história. Isso não é só prejudicial internamente, né? Já que, cara, mais de 70%, se eu não me engano, das empresas do Brasil são formadas, né? Ou da economia do Brasil é formada por microempreendedores, né, pessoal? Então, o impacto disso é muito grande, mas, na minha visão, isso não só vai impactar a gente internamente como autônomo, como também a fuga de capital, né? A galera não vai querer investir aqui justamente por esse monitoramento constante, cara, tudo se olha, tudo se fiscaliza, tudo para tirar, né, o máximo de dinheiro possível para colocar dentro da base do governo. Nenhum investidor que se preze, né, suporta tanta vigilância assim em suas contas. Para quem leu aí o George Orwell, né, já sabe, 1984, sabe como é que é, né? O grande irmão tá logo aí tá bem na nossa frente, né? Mas, vamos fechar esse parênteses, né? Uma coisa que eu quero que vocês pensem também, que me preocupa também, isso tá na mão de um órgão só, né, da Receita Federal. Imagina só, por exemplo, esse banco de dados tão grande, com tanta informação ser hackeado, né? Porra, cara, a quantidade de informações vazadas que a gente teria seria impressionante, né? Muito perigoso. Não só essa medida, né, como economicamente falando, mas o fato de todas essas movimentações estarem sendo controladas na mão de um lugar só,
isso está muito vulnerável, né? Se não for bem protegido, a gente tem que confiar que essas coisas estão todas bem protegidas para não dar problema. Pessoal, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo te esclareceu dúvidas, como eu falei para vocês, não esquece de fazer o Pix, tô brincando, de se inscrever aqui no canal, de me seguir nas redes sociais, @Tavares, para quem já me segue por lá. Provavelmente viu o anúncio desse vídeo lá, então já estamos em casa, né? Não esquece de deixar o seu like, mandar esse vídeo para 2 ou 3 amigos designers e profissionais de marketing que você conhece. Um café preto sem açúcar. Vamos dar-lhe. Muito bom estar de volta, hein?